Vicente de Paulo, já existente desde 1924, está localizada em Atibaia, entre as ruas Tomé Franco e José Jardim, e ela é destinada ao abrigo gratuito de famílias reconhecidamente pobres, que tem como finalidade o amparo à velhice. O senhor Geraldo José Zenide, presidente da instituição, concedeu-nos uma entrevista aos nossos candidatos João Paulo, vice-prefeito, e Sérgio Vieira, candidato a prefeito. Senhor Geraldo, primeiro agradecer ao senhor pela disposição. O nosso projeto de governo, o Seu Geraldo entrou. Sim, vamos ver agora então. A gente sabe que desde 2003 existe a lei que inaugurou o conhecido Estatuto do Idoso. Porém, ela incluiu o artigo 6º da Constituição Federal, que prevê, dentre vários direitos sociais, direito a lazer, cultura, para reforçar, né? Isso não foi uma boa vontade só do governo, mas também foi uma imposição da ONU, porque os idosos no Brasil, a gente conhece uma história de sofrimento, né, da população idosa, tanto na capacidade de renda e tudo mais. A questão é que nossos idosos, a população brasileira no geral, cada vez está envelhecendo mais, né, com o progresso da medicina e tudo mais. Então, assim, eu gostaria de saber, primeiramente, do senhor, se o lar do qual o senhor é responsável, o senhor considera que é adequado ou falta vagas, tem uma demanda maior do que o senhor gostaria que tivesse? Olha, nós atualmente temos 61 vagas e temos 58 moradores. Desses, 40 são vinculados diretamente ao asilo e 18 são de um programa que nós temos com a Prefeitura de Atibaia, né? Então, o que eu posso dizer é que, no momento, a nossa instalação é suficiente para atender a demanda. Pode ser que tenda a aumentar com esse convênio da Prefeitura. O convênio prevê até 23 pessoas, né? Mas é suficiente, né? O que é insuficiente são os recursos, né? Esses realmente são o nosso maior problema, né? Certo. Os recursos, a falta de recursos, afeta, assim, o maior problema gerado na gestão do lar para o senhor, pela falta de recursos? Olha, nós temos como meta manter a qualidade do atendimento. Nós somos fiscalizados pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério Público, né? E sempre nós somos avaliados positivamente. Então, nós tentamos ampliar as nossas fontes de recurso. Essa que é a nossa luta, né? E então é isso. Nós, pela lei, nós podemos cobrar até 70% do benefício que a pessoa tem, ou BPC, né? Ou então aposentadoria. Mas isso é pouco, né? Isso representa aí, arredondando, ao redor de R$ 700. E o nosso custo gira em torno de R$ 3.000 por morador, né? Então, a diferença a gente tenta obter com a colaboração dos parentes, né, dos responsáveis, que fazem uma contribuição voluntária para diminuir essa diferença, e o resto a gente tenta obter através de doações. Nós temos um bazar que funciona todas as quintas-feiras, que nos dá uma boa renda. Nós vendemos objetos, roupas que são doados, né? Primeiro a gente atende às necessidades dos moradores e o que não é utilizado a gente põe à venda nesse bazar. Com relação ao convênio com a Prefeitura, o recurso que eles estão enviando é bastante suficiente, né?
Mas a nossa briga maior é sempre por busca de recursos, né? Isso nos afetou muito, porque durante a pandemia o bazar não funcionou, nós fazemos uma feijoada todo ano, esse ano não foi possível. Também fazemos um show de prêmios, né, que nos dá uma boa arrecadação e não pudemos fazer esse ano. Então, foi difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu outros recursos, né? E nossas contas estão relativamente equilibradas. O senhor tem um nome já bastante consolidado na cidade. Todo mundo respeita muito o lar que o senhor administra. É uma referência. Eu gostaria de saber do senhor a criação de uma segunda unidade. Seria possível de administrar com o aporte do município? Porque, assim, a gente sabe que com a reforma da Previdência, a renda do aposentado, ainda mais das pessoas que viveram sozinhas, vai diminuir. E os 70% também serão proporcionalmente menores em valor. Porque agora a média não vai ser mais a média dos maiores, 80% melhores salários. Vai ser uma média geral do que a pessoa recebeu durante a vida. Então, assim, a arrecadação deve cair da pessoa em si. O aporte financeiro do Estado torna mais importante. Numa possibilidade de demanda maior, uma criação de uma nova unidade, seria possível a administração de 2 lares, ao mesmo tempo com um aporte maior da prefeitura, chegando num valor próximo ao que o senhor mencionou, R$3.000 por paciente ou morador? Morador, né? Bom, esse valor de 3.000 em função do tipo de atendimento que a gente oferece, né? As unidades são individuais, nós só temos 2 salas que comportam 4 pessoas cada uma. Mas, na maior parte, nós temos, são 50 e tantos quartos individuais, temos 6 refeições diárias, temos médico, temos assistente social, psicóloga, né? Então, talvez, diminuindo esse atendimento, possa, talvez, ter um custo menor, né? Agora, sobre se há uma demanda muito maior que isso, eu não tenho ideia. A minha sensibilidade é que talvez não haja, tá? E nós temos área suficiente para expandir também, né? Se for necessário, se houver essa demanda, nós temos áreas grandes lá do asilo. O asilo tem 90 anos, então a época que foi doado o terreno era praticamente fora da cidade, né? Hoje é praticamente região central, né? Então nós temos área suficiente para ampliar nossa atividade. Só que existe uma questão que ainda a gente não resolveu, é que você tem que ter uma proporcionalidade de número de moradores e de funcionários, né? Então, se de repente eu aumento para 70, eu tenho que aumentar de forma não proporcional o número de cuidadores. Então, isso aumenta custo, né? Então, a gente agora, antes nós tínhamos 40, chegamos a ter, durante a minha gestão, 32 pessoas, né? Agora estamos com 58. E então a gente está para descobrir aí qual que é esse ponto, né, de equilíbrio, né? Mas, resumidamente, eu diria para você, nós estamos atendendo a demanda, né? Tanto é que a prefeitura tem direito a 23 vagas e ela preencheu 18 até o momento, né? Talvez esse negócio da pandemia tenha atrapalhado também, né? Mas existe uma série de questões sociais envolvidas nisso, sabe? Há uma tendência de manter o idoso
na residência, não pelo lado social, né, de cuidar do idoso, mas é porque ele é uma fonte de renda importante na família, né? A nossa situação econômica é tão ruim que, às vezes, as famílias retêm o idoso para poder ficar com a renda, sabe? A gente, inclusive, já recebeu diversos idosos que não podiam... Vocês estão me ouvindo? Claro, claro, perfeitamente, pode continuar. É porque apareceu um aviso aqui para desligar o microfone. Não, é do Sérgio e do João, Tá. Porque senão dá interferência. Tá certo. Ah, tá. Então, e a gente via que eles têm direito a fazer aquele empréstimo, né, de 20%, né? Então, quase todos, a família fazia os empréstimos, o idoso nem estava sabendo direito, né? Então, existe essa tendência, sabe? É uma coisa de se espantar, né? Mas quando a gente vê a situação econômica do país, é fácil de entender, né? Por que acontece isso. Então, o que eu diria para você é que talvez não haja espaço para uma outra instituição, né? Mas se houver, eu vejo assim com grande dificuldade de sustentabilidade, né? A gente tem agora alguns asilos da região, criou-se um grupo, né, para se discutir os problemas, né? E os problemas são universais, viu? Bragança tem 2 asilos, que nós falamos de asilos filantrópicos, né? Porque existem as casas de repouso e o custo é bem maior que o nosso, né? Então, seria isso, tá? A nossa briga é a obtenção de recursos. Depois a gente vai arrumar uma maneira, senhor Geraldo, de mandar para o senhor, então, nessa parte específica. Bom, se quiser, lógico, né? Se o senhor quiser olhar o nosso plano todo e dar uns pitacos aí, uns palpites, a gente será muito bem-vindo. Eu interesso, sim. Não pode mandar. Tá bom, a gente colocou algumas coisas, senhor Geraldo, baseado, né, no que a gente tem visto aí na cidade, né? Uma das coisas que o João colocou aí, se há necessidade de implantar novas unidades, né? A gente colocou também coisas ligadas a atividades sociais, como, por exemplo, criar uma universidade aberta para a pessoa idosa, talvez fazer uma parceria aí com faculdades, né, que tem aí na cidade, uma coisa de repente coordenada pela prefeitura. Enfim, o nosso objetivo, com todas as propostas que a gente colocou, senhor Geraldo, é dar um bem-estar assim, social interessante para a população idosa. Isso que o senhor falou, eu acho que está bem claro, né, do idoso ser uma fonte de renda para a família por causa dos empréstimos consignados. É uma coisa que está bem triste no país. Eu fiquei curioso de saber o seguinte: se não fosse isso, se não fosse esse negócio que o senhor acabou de falar agora aí de manter o idoso em casa, eu fico pensando como que seria a demanda aí do asilo se não fosse esse pequeno grande detalhe aí que o senhor citou. Qual que seria a demanda no Lar São Vicente aí? Eu confesso que eu não tenho informação para conhecer a demanda, né? Isso eu acho que a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social talvez tenha essa informação, né? Mas o que a gente nota é isso, né? Estatisticamente, o quanto isso representa, também não saberia dizer para você, tá? Então, agora, nessa parte que você falou, né, da criação de uma universidade, o que eu acho que é carente na região é a formação de profissionais para atuar nessa área, tá? A gente tem algumas iniciativas de ONGs, né, que tem cursos para a formação de cuidadoras,
mas a gente acha que ainda a cidade carece de cuidadoras. Mesmo porque você tem diversas clínicas na cidade, né? E a gente percebe, eu por coincidência estou com um parente doente que utiliza home care, né, que é uma coisa bem remunerada, né? E a gente nota a deficiência dos cuidadores, né? Da formação técnica das cuidadoras, né? Então, eu acredito que uma coisa muito importante seria a formação de cuidadoras, sabe? Um curso mais presencial, né? Com bom treinamento prático, né? Eu acho que isso a cidade é carente. No tocante aos moradores, uma das deficiências que nós temos é a parte de terapia ocupacional, sabe? Então, nós temos atividades, mas muitas delas feitas por voluntários. E com essa pandemia, as visitas estão proibidas no asilo, sabe? É uma medida dura, mas que a gente tem que tomar para evitar a entrada do vírus lá na nossa instituição, né? Então, esse aspecto para atendimento aos idosos, eu acho que seria muito importante, sabe? Criar atividades que permitam que eles saiam, vão passear, né? Tudo isso foi suspenso, né? Esse ano realmente está complicado, né? Mas a criação de cursos de formação de mão de obra para cuidar de idosos e doentes em geral, né? Que interessante. Está sendo bastante proveitoso, seu Geraldo. A gente colocou no nosso programa, né? Tem essa parte aí de desenvolvimento de atividades com a população idosa. A gente sabe da necessidade de o pessoal manter ativo não só fisicamente como psicologicamente, né? A continuar com as atividades. Eu estava conversando com a Cibele antes de você entrar. Estou há 14 anos aqui em Atibaia com a minha família. E uma das primeiras instituições que eu visitei aqui em Atibaia foi aí o Lar São Vicente. Eu conheço as instalações, o senhor falando das casinhas aí individuais. Eu fui na parte da tarde aí, um dia que tava uns violeiros, e tinha uns violeiros aí tocando para o pessoal alegrar um pouco. Não sei se ainda tem também aí. Tinha um rapaz aí, um dos idosos, que tinha uma garapa aí, que eles ficavam fazendo caldo de cana aí para os idosos. Não sei se ele ainda está por aí. Ainda está aí, não? Não saberia, viu? Eu confesso que eu não tenho muito contato com os idosos para não se envolver emocionalmente, né? Mas, bom, agora está tudo suspenso, né? Mas vira e mexe aparece gente para cantar, tocar. O Altemar Dutra já foi várias vezes fazer show, Pedra 90, né? Então, mas agora realmente todas essas atividades estão suspensas, né? Mas esse tipo de atividade tem grupo de, eu não sei direito o nome, mas é tipo palhaços da alegria, né? Doutores da alegria, né? Vira e mexe alguém faz alguma campanha e vai visitar os idosos, né? Mas infelizmente está tudo isso suspenso, né? A gente, olha essas visitas aí que eu fiz, logo quando eu cheguei em Atibaia, eu tive visitando aí, e realmente essa parte que o senhor falou aí de envolver emocionalmente, às vezes acaba escapando um pouco. Depois que eu tive visitando aí, a primeira coisa que eu pensei, eu moro numa chácara pequenininha aqui, do lado do pedágio. E como acaba sobrando aqui muita coisa, abacate, manga, que vai estragar, eu cheguei a levar aí no lar aí para um rapaz, não lembro o nome dele, mas ele falou que essa parte
entreguei, né? Perguntei se aceitaria de bom grado. Eu cheguei a levar aí no Lar São Vicente algumas caixas de abacate, manga, e aí eu estava pensando justamente isso nesses dias, né? Porque tem tanto produtor rural aqui, seu Geraldo, em Atibaia, e de repente o que seria interessante da gente criar para que tivesse esse giro mais, né, de todos esses produtos que acabam sendo gerados aí na cidade, e de repente por uma falta de organização mesmo, como que a gente de repente poderia chegar a essa produção excedente, vamos dizer, em lugares como o Lar São Vicente, por exemplo. Então, esse tipo de doação a gente aceita de bom grado, né? A gente acaba recebendo muitas doações de produtos in natura, né? O que a gente não pode receber é comida pronta, tá? Por exigência da vigilância sanitária, né? Então, se você levar lá uma feijoada, o pessoal não vai aceitar, né? Por restrição, né? Agora, frutas, tudo isso é bem-vindo, né? Mas eu vou contar uma coisa para vocês, né? O que acaba ocorrendo, né? Às vezes, a gente tem doação de alimentos em excesso, tá? Então, a gente acaba fazendo uma campanha, alguma empresa, já aconteceu, a empresa faz uma campanha, depois leva lá para a gente, né? Então, nós já tivemos situação de ter, não agora, porque está muito caro, né, de sobra de arroz. Né? Então, chegando ao prazo de vencimento, né? Muito porque acho que teve aquela campanha da vanguarda, das gincanas, né? E que a pessoa doa muito arroz, a Atibaia participou, depois eles têm que doar esse arroz aí, né? Então, às vezes, seria interessante, não sei se esse seria o nome apropriado, mas uma central de distribuição para entidades beneficentes, sabe? Porque, por exemplo, a gente nunca diz não, tá? Mesmo que esteja sobrando, a gente recebe, e aí, silenciosamente, a gente passa para outra instituição, né? Passa ou para centro espírita, pessoas que ajudam voluntariamente famílias carentes, né? A gente faz silenciosamente, porque senão vão achar que a gente não precisa, né? Às vezes o pessoal tem uma notícia que há na cidade que o asilo é rico, né? Talvez por estar bem localizado, né, no centro da cidade, uma área grande, sempre tudo bem cuidadinho, pintado, arrumado, né? E não é isso não é verdadeiro, né? Então a gente recebe e quando está chegando no prazo de vencimento, a gente procura repassar para outra instituição. Mas isso poderia ser evitado se houvesse uma central, né, de recebimento e distribuição para as entidades carentes, né? Geraldo, a questão quero perguntar para o senhor, a área aí é a questão do IPTU, luz, água, como que são esses custos fixos aí do... Olha, o IPTU nós temos isenção. Energia elétrica, aconteceu uma coisa interessante, a gente tinha um benefício, né, da Electro, né? Mas não é o SUAS, é o SEBAS, né? Que é a certificação de assistência social do governo federal, o nosso está em processo de renovação. Então a Electro cortou. Mas sempre a gente acaba recebendo, sai por uma porta e entra por outra, né? Um colega meu, um engenheiro, fez o trabalho por uma empresa que é para geração de energia solar, né? Então, essa empresa ela vai inserir na rede da Electro uma certa quantidade de energia
e ela tinha por direito de doar parte dessa energia para uma instituição assistencial, né? E eles doaram para a gente. Isso deu uma economia de R$ 2.600, mais ou menos, mensal, né? Esse mês aqui foi o primeiro. O SAI a gente tem alguma redução na conta, tá? E tudo isso é possível porque a instituição é de utilidade pública e tem o SEBAS, né? Que é essa certificação concedida pelo Ministério da Cidadania, né? Que é bem rigorosa e que avalia se a instituição é realmente beneficente ou não, né? Então, nós temos algumas isenções. Se a gente tivesse que pagar tudo isso, aí a coisa... Temos isenção de parte do INSS, temos isenção de imposto de renda, né? Parte. Então, esses benefícios é que a gente tem uma estimativa, se a gente não tivesse essas isenções, nós teríamos um custo adicional de R$ 25.000 por mês. Né? A gente está com uma ideia aí que, não sei, de repente, me ocorreu aqui agora, como o senhor falou, que tem um grupo aí de instituições de asilo, né, conversando, é isso, né? Isso. Então, eu estava pensando, esse grupo, eles têm despesas em comum, Geraldo. Como, por exemplo, não sei se é o caso de vocês, né, mas a parte de medicamentos que de repente tem que estar abastecido no asilo, outros gastos aí do asilo. Esse grupo não consegue de repente fazer compras em consórcio para reduzir custos? Vocês estão pensando nisso? Acho que é melhor perguntar nisso. Olha, é uma boa ideia, né? Você ganha em escala, né? Isso. É uma coisa a se pensar, mas não é fácil de você agregar diferentes instituições, às vezes com visões diferentes, sabe? Mas é um trabalho que merece ser analisado, viu? Eu vou pedir para o pessoal lançar essa ideia no grupo, né? Porque são outros de outros municípios, né? Então, mas tem insumos como fraldas, né? Fraldas descartáveis e se bem que às vezes outro dia ganhamos já uns 5, 6 meses, ganhamos um caminhão de fraldas, sabe? E mais luvas, essas coisas assim que se gasta muito, né? Realmente é uma ideia interessante que eu vou pedir para a assistente social pôr no grupo, se haveria possibilidade de realizar essas compras, né? O grupo é recente, viu? Então, por enquanto, estão divulgando mais informações relativas a conseguir recursos, né? Junto ao governo, né? A história dos 160 milhões aí. Então, o grupo discutiu como se cadastrar, né? Mas é uma ideia interessante, viu? Eu vou pedir para ser lançado no grupo. Legal. João, quer falar alguma coisa? Sim, eu gostaria de saber, senhor, se há um nutricionista ou nutrólogo que fique próximo à parte de cozinha, porque cada um dos moradores do lar tem suas necessidades específicas. Alguns são portadores de diabetes, a gente sabe que isso é bastante comum. Assim, eu gostaria de saber do senhor se há um nutricionista, nutrólogo fixo no lar, se ele é subsidiado pelo município, como é feita a aquisição de remédios, se alguém é destinado a ir até as farmácias municipais, ou se a entrega é feita diretamente no lar. E também gostaria de saber sobre a especialidade de geriatria,
se há um médico geriatra à disposição do lar em tempo integral. Tá, ok. Eu vou responder se vocês me prometerem não me chamar de senhor de novo. Tá? Ah, pois não. Faz tempo que eu estou para falar. Pode deixar. Isso. Nós temos uma nutricionista contratada por RPA, né? Então não é efetiva. Ela dá assistência e monitora uma pessoa que coordena a cozinha, né? Então ela elabora os cardápios, né? Monta os cardápios junto com essa moça, né? E aí nós fazemos a aquisição dos produtos, né? Sim, é levado em consideração, principalmente no caso de diabetes e pressão alta, né? Então, controle de sal e de açúcar, né? E isso sob protestos, viu? Porque os moradores não gostam, viu? E é duro de controlar. Bom, eu sou diabético, então entendo bem da história, né? A gente faz esse controle, pede para... Agora não, porque não está tendo, mas quando tem visita, a gente pede para que as pessoas não levem doces, essas coisas, né? Então, já tivemos casos de controlar a alimentação do morador e a família levava Coca-Cola normal para eles, né? Não zero, né? Então, existe sim a nutricionista, o cardápio é diferenciado, né? Nós temos um médico geriatra que atende todas as terças-feiras no período da tarde, né? Todos eles são remunerados com recursos da instituição. O que mais que você perguntou nesse grupo a nutricionista, o médico? Eu perguntei sobre como é feita a aquisição de remédios pelo... Sim. Olha, às vezes nós recebemos doação de remédios, né, doações, e nós só aceitamos remédios na embalagem fechada, devidamente fechada, né? O pessoal tem acesso à farmácia do posto de saúde, né? Então, nós temos um funcionário que vai buscar lá. Quando era permitida a saída deles, porque agora não estamos permitindo a saída, eles iam até lá retirar, né? E também temos convênio com farmácia, né? Então, nós compramos os remédios e depois isso é cobrado dos moradores ao menor preço possível, né? Mas, quando disponível, nós conseguimos a medicação gratuitamente. Por final, assim, tem, claro, cuidadores, o senhor já explanou, a gente precisaria ter contato em parceria com universidades, até, se for o caso, para capacitar mais pessoas da maneira correta, para se habilitar, para ter um diploma para todas as diligências que são necessárias ao público, mas a questão dos trabalhadores em geral, como os cozinheiros, por exemplo, eles também são pagos com recurso do próprio lar? Isso. Como a gente tem agora esse convênio com a prefeitura, nesse convênio nós contratamos várias pessoas dentro desse convênio, né? Então a prefeitura nos paga por esses funcionários, né? Então nós temos duas situações: funcionários que são vinculados, todos são vinculados à vila, só que uma parte deles a fonte de recursos é a prefeitura, tá? Então, sim, são todos remunerados, parte a fonte do dinheiro é a prefeitura, né? Então isso é misturado, tá? Como a gente tem 40 moradores que são vinculados diretamente à vila, né? E 18 com tendência a chegar a 23 da prefeitura, alguns funcionários estão alocados diretamente no projeto da prefeitura e outros da própria vila, né? E toda a despesa com alimentação é rateada proporcionalmente, tá?
Então, a prefeitura cobre parte da alimentação e de outras despesas. E só para finalizar quanto a essa questão, né, de estrutura de funcionários, assistência social, além do médico geriatra, que é pago pelo próprio lar, assistência social, ela tem uma única pessoa para gerir? Sim, Olha, eu estou lá na vila faz uns 4 anos e meio. E eu não sou dessa área, né? A minha formação, eu sou biólogo especializado em tecnologia de madeiras, né? Então, eu fui convidado a fazer a administração da instituição, e quando eu entrei, tanto a assistente social como a psicóloga eram contratadas pelo regime de RPA, né? E o Conselho Municipal de Assistência Social, né? Não o de idosos, porque a gente atende a 2 conselhos, né? Eles pegaram no nosso pé direto, né? Então, nós conseguimos contratar, né, por 30 horas semanais, regime CLT, tanto a assistente social como a psicóloga, né? Uma delas, se eu não me engano, é coberta pelo convênio da prefeitura, né? Mas antes desse convênio, elas eram cobertas pelos nossos recursos, né? Então, você aumentar esse número de funcionários realmente é uma tarefa muito difícil, sabe? Então, ter 2 assistentes sociais, primeiro que a gente acha que não é necessário, sabe? Mas isso implica, sei lá, em uns 6, 7 mil reais a mais de despesa por mês, né? Então, por isso que nós temos uma só. Ela trabalha de manhã na Santa Casa e à tarde lá com a gente, né? E a psicóloga também é recente. Eu trabalhei no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, em São Paulo, e fui diretor de centro, né? Então, lidava com engenheiro, químico, físico, PhD, doutor, mestre. Então, eu sei lidar com pessoas, né? Mas eles falavam, não, tem que ser o assistente social, tal, né? Então, nós atendemos isso e há uma evolução na instituição, sabe? Porque o asilo, ele tem 90 anos, mas nesses 90 anos, a assistência social no Brasil evoluiu bastante, né? Antes era uma coisa meio filantropia, né? Então, o pessoal fala assim que os mais antigos, né? Recentemente nós perdemos um colaborador que trabalhou lá voluntariamente durante 50 anos, né? 52, 53 anos. Então eles contam as histórias antigas que eram trabalhadores rurais que quando a energia estava exaurida, os fazendeiros mandavam para o asilo, né? E lá eles eram amontoados, né? Chegou a ter 80, 90 pessoas, né? Então, eles mesmos que preparavam a comida, né? Se você levasse lá comida preparada, era aceita de bom grado, né? Porque era uma coisa da filantropia, né? Com essa questão da assistência social, né? Então, começou a ter já mais uma visão mais profissional, né? E aumentaram as exigências, né? Então, isso para o asilo melhorou, obviamente. Desculpa. Melhorou, obviamente, o atendimento aos moradores, né? Mas isso implicou em custos, né? Então, isso para a gente é sempre uma coisa importante, são como cobrir esses custos, né? E a psiquiatria, assim, além da psicologia... Não temos psiquiatria. Aliás, isso é um aspecto que eu ia falar e acabei de esquecendo. Quando os moradores precisam de uma assistência médica, além daquela
do nosso geriatra, né? Então a gente recorre ao SUS, né? Então, se alguém tem algum problema de saúde mais grave, a gente chama o SAMU, leva para a Santa Casa e isso funciona muito bem, sabe? Mas a assistência médica é do SUS, porque nós não somos uma casa de saúde, tá? Então, inclusive, nós não temos enfermeiro, nada disso. Então, se a pessoa necessita de curativo, essas coisas, então elas são encaminhadas para o SUS. É óbvio que daí nós temos assistente social, que conhece assistente social do posto, que conhece da Santa Casa, né? Então fazem um meio de campo aí para agilizar o atendimento. Mas a gente tem sido muito bem atendido por essas outras instituições, viu? Aliás, né, todo mundo agora está elogiando o SUS, né? Depois da pandemia. Meu Deus, né? Exato. Geraldo, assim, o que o senhor pensa, como administrador, da ampliação do lar que o senhor administra e o subsídio total da prefeitura de profissionais? Ou o senhor acha que isso é dispensável e do jeito que está, funciona muito bem e é o melhor sistema de se gerir? Olha, a vantagem de você ter funcionários administrados por nós e pagos com recursos da prefeitura é que você administra melhor, né? Eu acho que a terceirização, em muitos casos, funciona bem, né? E então eu preferiria ter isso do que um funcionário enviado pela prefeitura, tá? A gente, infelizmente, sabe que muitas vezes o que vai acontecer é enviar uma pessoa apadrinhada politicamente, né? E que você não vai poder exigir porque tem um QI, né, maior, né, o quem indica, né? Então, eu acho que esse modelo de chamamentos, né, que eles fazem, é tudo muito bem controlado, sabe? As prestações de contas são mensais, detalhadas, passa pelo crivo do nosso contador, passa pelo crivo do contador da prefeitura, né, que verifica as notas, todos os lançamentos, e depois ainda tem o Tribunal de Contas, né? Então, às vezes quando eu começo a pensar nessas coisas, eu fico apavorado, porque perco o sono, porque quem responde civil e criminalmente por isso sou eu, né? Então, eu acho que pelo menos aqui a coisa assim é feita honestamente, sabe? Pelo menos o nosso convênio funciona direitinho, né? Não fazemos... Bom, a diretoria é não remunerada, né? Tudo trabalho voluntário. Então, eu acho que seria esse sistema melhor, sabe? Porque você administra melhor o recurso. Mesmo porque, assim, algumas especialidades médicas, elas são mais específicas para idosos. Por exemplo, a gente tem psiquiatras que têm experiência melhor para atender pessoas de uma certa idade. Não pode ser um psiquiatra geral, né? Que ele vai receitar né? Então, assim, um remédio que pode fazer muito mal para uma pessoa já numa idade um pouco mais avançada, que não faria mal para uma pessoa mais jovem. Isso. Não seria fundamental para o senhor? Isso. Esse tipo de recurso, quando necessário, a gente recorre à prefeitura, né? À Secretaria de Saúde, principalmente para os moradores vinculados ao projeto da prefeitura, né? Como eu disse, não é uma casa de saúde, né? Então, quando a pessoa vai entrar no asilo, ela sofre um processo de triagem, tá? Pela psicóloga, pela assistente social, pelo médico, né? E a gente pede um atestado psiquiátrico, tá? Porque não é da nossa competência cuidar de casos psiquiátricos, né?
principalmente quando envolve agressividade, né? E olha, se você tiver com alguém com essa carência psiquiátrica, se você precisar internar em algum lugar, é complicadíssimo, sabe? Em qualquer idade, né? Porque, qualquer idade, mas é complicado. Primeiro porque tem eu não entendo de psiquiatria, mas mudou, né, a forma de se tratar, né? Não existe mais manicômios, né? Então essas coisas teria que ser tratada em outra instituição. Nós tivemos um caso que até hoje não tem solução, sabe? A pessoa saía, degrinia o nome da instituição, agrediu uma funcionária, fomos processados na Justiça do Trabalho, tivemos que pagar a indenização e a gente não consegue. Agora, finalmente, conseguimos localizar os familiares e estamos pedindo que faça a remoção, mas não tem para onde levar, você entende? Então, essa questão de psiquiatria, nós não estamos capacitados para atender, sabe? E aí teria que ter um tratamento diferenciado. Mas quando necessário, a gente recorre à Secretaria de Saúde, né, da Prefeitura. Que é obrigação, né? É obrigação da Prefeitura da saúde, né, para a população, né? Prefeitura, Estados e municípios, né? Isso, desculpa, União, Estados e municípios. Assim, então, uma unidade nova para pacientes psiquiátricos idosos, aí seria viável. Então, eu não sei o tamanho da população para justificar a demanda, né? Para justificar uma nova casa, né? Geraldo. Oi. Não, eu ia perguntar sobre um dos nossos pontos que a gente colocou aqui no nosso plano de governo, né? Desenvolver campanhas de conscientização sobre a violência da pessoa idosa, né? Lógico, a gente vai esperar o momento oportuno quando reduzir ou desaparecer, se é que vai desaparecer um dia, né? Essa pandemia e esse vírus circulando aí pelo ar, ameaçando a vida das pessoas, né? Principalmente a população idosa. Mas a gente sente, nós do PSOL, em várias das nossas propostas, Geraldo, não só da população idosa, mas a população carente, a população LGBT. A gente tem um programa que a gente gostaria de colocar, como São Paulo, de braços abertos, estender a mão o pessoal que está perdido aí na dependência química. A gente, através desse programa, Geraldo, a gente gostaria de fazer vamos dizer assim, uma interação maior da população através de algum programa ou de algumas ações, lógico, tudo supervisionado por assistentes sociais, psicólogos, profissionais da saúde, com a população idosa. A gente gostaria de fazer estamos pensando, né, como que seria um programa, um projeto de fazer melhor essa interação. Gostaria de saber se tem ou tinha alguma coisa antes disso da pandemia, se é uma ideia viável, se é uma ideia boa. Gostaria com uma opinião do senhor sobre isso. Olha, a gente tem algumas iniciativas na cidade, né, ali na Fonte, né, tem um setor lá que atende idosos, né, mas é aquele idoso não carente, né, que tem possibilidade de se deslocar até o local, né. A prefeitura parece que criou uma casa-dia para atender os idosos durante o dia, né, então a pessoa vai lá, passa o dia, então tem as atividades, apoio médico, né, de dentista, e nós lá no São Vicente, em outras administrações se tentou ter uma casa-dia, né? Mas um dos problemas que se criou foi que não tinha como a pessoa se deslocar até lá, né? Então, quando for pensar num programa
desse tipo precisa pensar em todos os detalhes, né? Às vezes se propicia uma série de cuidados, tudo, e falta levar a pessoa, trazer e levar, né, a pessoa até o local, né? Então, essas coisas existem, assim, não institucionalizadas, né? Então, você tem os clubes de serviço, tem o Rotary, que eles fazem algumas ações, fazem doações, né? Fazem campanhas. Por exemplo, o Rotary, em conjunto com a Secretaria de Saúde, a questão de um mês, testou todos os moradores e funcionários, né, para o Covid, né? Então, existe várias iniciativas na sociedade que, obviamente, se tiver um programa municipal, poderia agregar valor, né? E a essas ações, né? Não só de idosos, como de crianças e adolescentes, né? Nós temos várias instituições que atendem crianças e adolescentes. Eu conheço o pessoal lá do Espaço Crescer, lá na região lá dos motéis, né? No Chácaras Fernão Dias, por lá, fazem um trabalho de grande impacto, né? Para a sociedade, para as pessoas lá da região, né? Então eu veria com bons olhos um programa desse, né? Que legal. E realmente voltado principalmente para as pessoas de baixa renda, né? Sim. Um outro programa nosso que a gente colocou, Geraldo, que, lógico, quando a gente fala em saúde, é um termo muito amplo e acaba, lógico, chegando também à população idosa. A gente quer criar um sistema, tem até um nome, né, já, né, chamado CISA, Sistema Integrado da Saúde de Atibaia. A gente quer, Geraldo, informatizar completamente o prontuário da pessoa. Então, que os profissionais da saúde tenham acesso de uma maneira mais rápida e mais fácil, como já é hoje, que não sei se você já viu, né? Num hospital no AMA, por exemplo, você chega lá e já pegam a ficha corrida sua inteira, né? Que ano que você foi, que remédio que você tomou, que exames que você fez. A gente gostaria de, lógico, que a população inteira de Atibaia, mas a gente acredita que isso, não sei se tem hoje, que a gente acredita que não tenha, né? Que a população idosa vai ser inclusa também, obviamente, nesse sistema eletrônico. Ou seja, os profissionais da saúde, até porque não é só idoso. Eu mesmo perguntar para mim qual foi os laudos médicos de anos anteriores, eu não vou responder. Isso tem que estar de uma maneira informatizada. Gostaria de saber como é que o senhor vê essa iniciativa também. Bom, essa questão do cadastramento, né, das pessoas é uma coisa que agrega muito valor, né, na hora de um profissional avaliar essa situação, né? Eu não sei a quantas anda, mas também seria interessante um cadastro único, né, das pessoas carentes, né? Eu tenho colegas já aí que trabalharam em ações junto a centro espíritas, por exemplo, que tinha diversos aproveitadores do sistema, né? Então, sujeito, família totalmente desestruturada, que pegava cestas básicas, depois vendia, pegava de diversas instituições e depois acabavam se aproveitando dessa situação, né? E o que é pior, não saindo da situação ruim que se encontra, né? E essas coisas, uma grande ferramenta é o cadastramento eletrônico, né? Quer dizer, bom, você veja aí o governo com essa história, mesmo o Bolsa Família, né? As dificuldades que o governo enfrentou pelas fraudes, né? E mesmo fazendo um cadastramento eletrônico, né? Então, isso na área médica, né? Eu acho que até como hoje está sendo possível, esse atendimento eletrônico, né? Às vezes a pessoa tem coisas que poderiam ser
ser resolvidas, né, um telefonema, né? Então, esse atendimento, um cadastro eletrônico associado a esse tipo de atendimento, acho que diminuiria muito a demanda nas UBSs, né? Que às vezes a pessoa vai por uma coisa que não precisaria ter uma atividade presencial, né? Então é bastante oportuno, eu acredito. Legal. Então, João, tem algo para colocar? sim, a gente estava discutindo nas nossas reuniões periódicas que a gente tem um problema em Atibaia, assim, para idosos que moram nas suas casas, enfim, que buscam remédio. A situação é grave economicamente no país, atinge muito os idosos, né? Principalmente na falta, os idosos que dependem de medicamentos. Isso. Acontece que alguns idosos não têm acesso à tecnologia para entrar simplesmente num computador e ver se tem no estoque, por exemplo, o remédio que ela precisa e em que posto a que posto ela deve se dirigir. Bem como, às vezes, não tem acesso ao... Não é que não tem acesso, às vezes não tem nem costume de usar um smartphone, por exemplo. Então, Exato. por isso, a criação de uma central telefônica, né, que ligasse toda a rede para que a pessoa não tivesse que entrar num ônibus. A gente está com uma deficiência incrível de ônibus da cidade também, e o idoso não paga essa passagem, o que é mais do que justo e está na lei. E o idoso sai muito cedo da casa e geralmente ele gasta sapato só. Isso. Remédio em vários postos. E aí aí vai lá num centro espírita ou numa igreja ou em uma outra entidade beneficente para ver se não tem o remédio. E acaba pegando fora do sistema. E assim, a prefeitura chegou a ter, infelizmente, nos últimos tempos, uma falta de 40% dos medicamentos listados pelo Ministério da Saúde, que é obrigação da prefeitura comprar. Outros remédios vêm da farmácia de alto custo, lá de Campinas, né, da Central Única, que une várias cidades, também é mal organizado. Itatiba, Jundiaí, todo mundo vai para Campinas para trazer esses medicamentos de alto custo. Então, a nossa ideia é criar um sistema eletrônico, no caso do Lar São Vicente, a administração poderia ter acesso ao que tem e o que está em cada posto, necessariamente, e a gente tem uma ideia base para o combate da pobreza, que é a criação de uma moeda social. Essa moeda social, ela serviria como uma ideologia básica do nosso partido, que no nosso governo ninguém, absolutamente ninguém, pode morrer por falta de remédio ou por falta de comida. Isso ferir o princípio da dignidade humana mesmo, né? Isso é contra a Constituição. Acho que o prefeito deveria ser preso em municípios que acontecem esse tipo Principalmente num dos principais produtores de alimento do mundo, né? Pois agora a gente produz mais soja do que alimento, né? Sem fim. Então, assim, a criação da moeda social, ela serviria para aquecer a economia municipal em segundo plano, mas principalmente para as pessoas que não têm acesso aos remédios por deficiência municipal, da falta de comprar os remédios, deficiência do Estado em mandar os medicamentos de alto custo, para essa pessoa poder comprar nas farmácias conveniadas do município com essa moeda social. Mesmo sem um cartão magnético, ou mesmo sem um app, a pessoa poderia apresentar um cadastro único. E claro, que isso depende da nossa atitude de ir atrás dessas pessoas, porque a gente sabe da dificuldade que é. Como o senhor bem colocou, a gente precisa de um mapeamento geográfico muito intenso, né, de pessoas que estejam realmente dispostas a irem às casas das pessoas e saberem o quanto elas se deslocam, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que não têm telefone, simplesmente. E não é tão caro assim a compra de telefone para essas pessoas, porque é uma minoria absoluta em Atibaia que não tem nenhum tipo de telefone. Nem que seja aquele celular grande, Sim, que aparece bastante hoje em dia. Para ligar para uma central 0800 e vai ter um atendente que vai localizar se tem o remédio. No caso de não haver o remédio, essa pessoa poderia se dirigir diretamente à farmácia e retirar, e a farmácia cobraria da prefeitura, exatamente, pelas contas que a gente fez, assim, alguns gastos equivocados pela administração, isso há muitos anos, a gente não está falando dessa.
alguns gastos que não seriam tão necessários assim. Por exemplo, o caso aqui, só por exemplo, não estou criticando, é a questão da revitalização da Lucas Nogueira Garcês, que está consumindo uma verba muito grande e poderia ter só um processo de zeladoria mesmo na avenida. De ser um local que atrai muita gente, o comércio é bem ativo, mas uma zeladoria boa estaria de bom tamanho. Só o dinheiro que foi aplicado poderia sustentar toda essa rede. O senhor é administrador de um lar. Assim, o senhor deve conhecer a realidade dos idosos de Atibaia muito melhor que a gente. Mesmo sem o mapeamento geográfico da prefeitura, que a gente tenha todos os números exatos, a gente tem números do IBGE que não são atualizados como a gente gostaria, o senhor acha que isso poderia impactar de verdade na vida do idoso? Bom, eu acho que impacta positivamente, né? Se resolver essa questão dos remédios, né? E a acessibilidade aos remédios, né? Quer dizer, ter o remédio e ter num local onde ele possa obter o remédio facilmente, né? Sim, é muito importante, né? E eu não tenho, infelizmente eu sou ruim de números, né? Mas o pessoal do Conselho de Idoso, se vocês quiserem ter mais informações a respeito da população de idosos, ela é muito significativa em Atibaia. Eu já vi eles falando, eu não guardei o número, sabe? Mas é uma quantidade, idoso a gente falando pessoas com mais de 60, né? É um número bastante significativo, viu? Então, qualquer ação em benefício, em prol dessas pessoas, causa um impacto muito significativo na cidade, né? Agora, precisam ser sempre programas bem estruturados, né? Para evitar desperdícios, né? Às vezes, eu vejo gente aí... Eu moro do lado entre a Santa Casa e o Posto de Saúde, né? Então, eu vejo gente, às vezes, com certo poder aquisitivo e buscar remédio ali, né? Tá certo, tem direito, né? Mas ele poderia comprar, né? Então, precisa uma coisa muito bem estruturada, eu acho que teria uma boa repercussão na cidade, né? Considerando o número grande de idosos que nós temos aqui na cidade. Certo. E só para uma última dúvida que eu tenho sobre a área, o senhor disse que seria melhor ampliação do lar, já que tem toda uma credibilidade reconhecidamente falada por todos na cidade. Eu nunca ouvi ninguém falar alguma coisa em desfavor do lar. A não ser aquela senhora lá que ia lá no empório e tascava a bronca na gente. Viu? Vai sair não conta. Sempre vai ter uma extrema minoria que vai ter só ódio. Né? Sim, daí a gente convidava as pessoas, vão visitar a gente lá, né? Visite, conheça e depois opine, né? Mas ainda bem que nós temos esse bom conceito na cidade, sabe? E a população reconhece contribuindo com a gente, né? Certo. E aí, dentro dessa perspectiva, eu gostaria de saber, assim, se o senhor consegue... claro, o senhor não era arquiteto, né? O senhor é biólogo, bom administrador, mas o senhor tem ou engenheiro, o senhor tem uma ideia de quantos novos lares poderiam ser criados dentro da unidade atual? Olha, nós temos lá 12 mil metros quadrados, né? Nossa, grande. É muito grande, é um quarteirão todo, né? Temos diversas áreas ociosas que a gente tem intenção de fazer alguma coisa para aumentar o rendimento nosso, salões de aluguel, mas a gente enfrenta muita dificuldade porque na hora de negociar com os empreendedores, né, a gente se sente inseguro, né? Mas há capacidade, sim, de duplicar, triplicar até o número de pessoas, só que muita gente também
complica no atendimento, sabe? Então, como eu falei, já falei aí atrás, que a gente não sabe ainda qual a proporção ideal de funcionários em relação ao número de moradores, tá? Então, a gente tem receio, se aumentar muito, a gente perde o controle da instituição, né? Em Bragança, eu conheci lá um asilo muito bem organizado, que centrou todo o recurso nele numa festa junina que eles fazem, né? Criou toda uma estrutura muito boa, bem bolada, mas você vê, né? Foram pegos aí pela pandemia, não podem fazer nada, né? Então, fonte de renda zero. Então, e eles têm lá 90 moradores, sabe? 90. Então, talvez alguma coisa ao redor disso. Fora isso, você já começa a partir para instituições que tem um salão, e aí nesse salão tem 10 pessoas habitando ali, né? E aí perde um pouco dessa história de lar, né? Quando a gente anda ali e vê os moradores, às vezes eles falam assim, vem conhecer minha casa, né? Sabe? Então, às vezes se você puser muita gente, você tem que partir para uma outra coisa que o racional nem sempre bate com o emotivo, né? E aí despersonaliza o atendimento, sabe? Bom, é um assunto que eu não entendo muito, não, sabe? Mas o que eu diria para você é que nós temos espaço, só não temos dinheiro para construir, né? Teria que ser alguém, uma parceria, alguém doando material. A gente já reformou quartos assim, com pessoas doando material e a gente arcando com mão de obra, né? Mas há possibilidade de expansão, sim. Né? Se houvesse demanda do município com subsídio integral, num valor fixado, depois de apurado, depois de feita a triagem por profissionais contratados pela prefeitura, o senhor acredita que a gente não tiraria a humanização, apesar de ampliar um pouco, não tanto, assim, chegar a 70 moradores, 80 moradores? Eu acho que aí precisa ter uma boa administração profissional, né? Sim. Para como enfrentar isso, né? Como diz, eu sou um voluntário lá, né? Que foi pego desprevenidamente e tenta fazer um bom trabalho, né? Porque é uma forma da gente retribuir para os idosos, né? E para a sociedade, né? Eu estudei em escola pública, universidade pública, trabalhei em empresa pública, né? Então é uma hora de dar um retorno para a sociedade, né? Mas que é possível, né? O sentimento nosso lá é que um número grande complica a administração, sabe? Mão de obra, né? O relacionamento entre os moradores, precisa ampliar refeitório, tudo isso, né? Então tem uma série de impactos, né? Por enquanto, olha, eu com a administração anterior, com os outros diretores, foi uma briga interna grande para aumentar para 60 pessoas, sabe? Porque eles mais antigos já apanharam muito, sabe? Apanharam muito mesmo. Eles têm muito receio de ampliar, né? E eu, com mais alguns colegas lá, conseguimos convencer, né? E está dando certo, ainda bem. Eu costumo dizer graças a Deus, sabe? Tem hora que a gente é obrigado a acreditar nisso. Legal. Bom, Geraldo, parabéns aí pelo seu trabalho, né? Eu espero que a gente possa ter outras conversas, né? Vou dormir aí, me concentrar nessas informações que você passou para a gente. Estava vendo aqui, né, João? Ele falou em 25 mil, né? Os custos fixos, mais ou menos, aí, das coisas. E eu fico até meio chateado, né? Porque
corta 2 comissionados da prefeitura aí, já cobra Já paga. mais, né? Exatamente. Cobra 25 mil, né? Veja Sim. bem, O vice com 2 interessante assessores isso, né? paga. Mas Dois o nosso convênio com a prefeitura, eles repassam para a gente cerca de R$ 47 mil por mês, sabe? E antes a gente não fazia convênio com a prefeitura porque o que eles ofereciam era muito pouco, né? Então, agora eles fizeram uma proposta decente, tanto é que os abrigados de Atibaia ficavam em Piracaia, né? Então, esse ano nós entramos no chamamento porque eles ofereceram um valor compatível com as despesas que a gente tem. Não é que a gente queira ganhar, né? Mas eles pagam aí cerca de... Eu não tenho o valor exato aqui, mas ao redor de 47, 48 mil por mês. Eles abriram o edital e vocês decidiram participar, foi isso, né? Isso, eles chamam de chamamento, né? Chamamento. Chamamento, eles pediram que a gente participasse, né? E isso foi realizado em dezembro do ano passado, né? Termina agora em dezembro desse ano, né? Então, nós vamos ver aí se vai ter continuidade ou não, né? Vai ser tudo em cima da hora, porque a eleição é 15 de novembro, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que vai continuar, né? Porque é incrível, né? Uma cidade como Atibaia não ter uma instituição, né, que receba pessoas necessitadas, né? Verdade. Então a gente, até se vocês participarem da administração, quer seja no executivo ou legislativo, a gente conta com o apoio de vocês, né? Pode contar com isso. Legal. Fica tranquilo, Geraldo. Gostei bastante do papo, do assunto. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu vou ficar pensando aqui na forma de, como você falou que parte da renda, né, vinha dessas festas, esses eventos, né, que vocês faziam, né, e nada foi feito esse ano em função da pandemia. Mas, sei lá, né, vamos tentar pensar junto aí em alguma forma de a gente gerar recursos junto com vocês, né? Eu acho que é legal a gente pensar junto, né? Tem o nosso site, né, que é o vilasaovicentedepaulo.org.br, né? Ou se puser no Google aí, localiza, né? Então, lá no nosso site, a gente sempre faz algumas campanhas, né, de novos associados, né? E a divulgação é uma coisa muito importante para a gente, sabe? A posição afirmativa, né? E também, quando passar essa pandemia, ir lá visitar o asilo, sabe? Isso, além de dar conforto para os moradores, né? Normalmente isso é feito na parte da tarde, e promover atividades, né? A gente lá, apesar de ser São Vicente de Paula e ter alguma outra atividade religiosa, a gente não é vinculado a ninguém, né? Nem a entidade religiosa, nada disso, né? A gente São Vicente de Paula é padroeiro dos idosos, não é isso? Isso, Então, toda cidade tem São Vicente de Paula, né? Eu não sou católico, mas aliás, isso é um problema para a gente, porque fala São Vicente de Paulo, mas às vezes não é o de Atibaia, é o de Nazaré, é o de Piracaia, né? Ou de Bragança, né? Então precisa sempre falar que é o de Atibaia, né? Então, ajudas e divulgação da nossa instituição é muito importante, né? E eu agradeço, mais uma vez, pelo interesse de vocês de conhecer a minha opinião, a opinião do asilo, né? E que a gente está de portas abertas a todo mundo de boa intenção, né? Muito obrigado. Parabenizar ao senhor. Eu gostaria de agradecer muito pelo tempo que o senhor deu com a gente. Foi de grande valia. Eu anotei muitas coisas aqui para a gente poder se aprofundar no assunto, né? A gente conhece a parte jurídica, a parte teórica, mas a prática sempre diz mais a verdade do que o que está no papel.
Muito obrigado. Tudo bom, então. Tia Geraldo, boa noite. Boa noite. Bom descanso para o senhor. E a gente conta com ajudar, né, futuramente, com certeza. Tá ótimo. Mesmo que a gente não for eleito, a gente vai estar presente lá. Quem tem a máquina na mão, né, tem muito mais chance de se eleger, né? Mas o PSOL está crescendo como uma entidade séria, né? Então, eu acho que quando as pessoas reconhecem a seriedade, né, e o propósito de atender a população, isso acaba sendo reconhecido de uma forma ou de outra. Com certeza. É só não decepcionar quando chegar lá em cima, né? Meu Deus! Os companheiros do PT foram uma grande decepção, né? Mas é isso. Boa sorte para vocês. Boa sorte, bom descanso para o senhor. Tá bom, obrigado. Tá bom. Tchau. Parabéns e obrigado. Tchau. Felice ao pessoal.